Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Eu sou o jornalista Jorge de Andrade e é uma grata satisfação saber que você está aqui no meu canal para ouvir e pensar. Um canal que se propõe trazer mensagens e oferecer conteúdo que possa edificar a sua vida. No dia de hoje eu tenho uma mensagem do pastor Antônio Gilberto. Mexendo nos meus arquivos, nos meus DVDs, eu achei essa mensagem e tenho certeza que ela vai tocar o seu coração. Trata do aprimoramento do obreiro. Foi pregada numa escola bíblica de obreiros da Assembleia de Deus do Belenzinho, em São Paulo, lá no antigo templo, na rua Conselheiro Cotegipe 273. Realmente é uma relíquia e eu tenho certeza que esse conteúdo vai trazer muitos frutos para a sua vida. Compartilhe o canal, aprecie essa mensagem e bora lá para o crescimento espiritual. Mas o assunto que Deus pôs no meu coração e compartilhei com o pastor Wellington Júnior foi sobre o aprimoramento do obreiro. Não apenas o melhoramento, o aprimoramento, aprimorar-se. Como o apóstolo Paulo disse certa vez lá em Romanos: enquanto eu for apóstolo dos gentios, eu glorificarei meu ministério. Ou seja, eu elevarei ao máximo, é claro, no poder do Espírito Santo, mas no que dependesse dele, oração, o poder do Espírito Santo, a graça de Deus, ele disse: eu glorificarei, ou seja, eu elevarei ao máximo. É o assunto que pensei compartilhar nesta escola bíblica, o aprimoramento. Os irmãos bem sabem que o médico, o engenheiro, o técnico ou qualquer outro profissional que não acompanha os últimos avanços do seu campo científico e do seu campo profissional, fica para trás e sua eficiência cai. E nós podemos pensar diferente no reino de Deus? Não. Então eu gostaria de iniciar o assunto com uma referência bíblica, pensando nesse tema, o aprimoramento do obreiro do Senhor. O aprimoramento no poder do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo, da palavra de Deus e dos recursos que o obreiro puder lançar mão. Aprimorar-se, ou seja, chegar à excelência. E isso, meus irmãos, não é ficção, isso não é filosofia, isso não é sonho, é tanto que eu prefiro ler a Bíblia. Vamos abrir na epístola de São Paulo aos Filipenses, é um versículo, uma leitura introdutória, e em seguida passaremos ao assunto. Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, dos versículos 12 a 14. Eu poderia ler apenas um desses versículos, mas como se trata de um parágrafo, uma unidade de pensamento da parte de Deus, eu vou ler de 12 a 14. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Não é surpreendente isto aqui para nós obreiros? Um homem da estatura espiritual do apóstolo Paulo, um gigante espiritual. Quem é que não sabe aqui que Deus, na sua presciência e providência, repartiu com aquele homem tesouros imensos do seu saber, do seu poder, da sua graça? E aqui ele diz, no versículo: prossigo para alcançar. Isso nos quebranta. E num certo sentido, no sentido bom da palavra, isso nos desperta, nos humilha diante de Deus para seguir o seu exemplo. O versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço. Será que
com muitos de nós obreiros, o nosso problema não é andar correndo atrás de muita coisa uma vez só. Eu estou dizendo no sentido de prioridades. Como os irmãos bem sabem, a vida cristã, ela necessita da fixação de prioridades espirituais. O que é que deve vir neste momento em que estamos vivendo em nossa vida cristã e ministerial? Em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto. Ele disse aqui, uma coisa faço. É claro que ele não tinha somente uma coisa para fazer. Quem é que não sabe que um homem do quilate do apóstolo São Paulo, como nós vemos nos Atos e nas Epístolas, era muita coisa em que ele laborava, minha gente. Mas ele disse aqui, não, neste momento há uma coisa prioritária. Eu creio que a igreja aqui se recorda do salmista quando disse, uma coisa pedi ao Senhor. Será que ele só tinha uma coisa para pedir? É claro que não. Um homem como Davi, que era rei do povo de Deus, os irmãos sabem que ele também foi musicólogo, ele também foi um guerreiro, ele foi um homem então de várias áreas. Ele disse, uma coisa pedi ao Senhor, ou seja, naquele momento havia uma coisa prioritária em sua vida. Os irmãos conhecem isso no Salmo 27. É um caso parecido com aquele que aconteceu quando Jesus visitou a casa de Lázaro e chegou para uma das irmãs de Lázaro e disse, Marta, Marta, tu andas preocupadas com muita coisa, mas uma só. Será que ela só teria uma coisa para fazer na vida? É claro que não. Certamente, como qualquer dona de casa, tinha muitas coisas para fazer, coisas que eu digo legítimas. Mas qual seria a primeira naquele momento? Ele disse, uma coisa só te é necessária. Será que o nosso problema não deva ser este? De por falta de sabedoria, maturidade, pressa, não sei o que, correr atrás de muita coisa ao tempo só. O versículo 13 ele disse, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que estão atrás de mim, eu suponho que não eram coisas boas, só devia ser coisa ruim, quem sabe amarguras. Todo mundo sabe que o apóstolo Paulo sofreu muito, como outros homens de Deus sofreram. Sofreram o que eu digo? Por amor de Cristo, por amor do Evangelho. Ele disse, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando. Isso me desperta, isso me estimula. Avançando, como se explica isso? Um homem da estirpe do apóstolo São Paulo, que tinha chegado ao ápice, ao cúmulo da carreira, dizer, avançando, e ainda estava na prisão. Os irmãos se lembram que essa epístola foi escrita na prisão. Ou seja, se não fosse a graça de Deus e a visão espiritual que ele tinha, e a convicção da chamada, ele diria, adiantou? Veja, dei tudo para Cristo e vim parar na cadeia sem saber qual será o meu fim. Nada. Ele está aqui como um herói, como um vencedor, dizendo, avançando para os que estão diante de mim. E veja agora o versículo 14, onde eu quero me deter pelo menos um minuto, nesta leitura introdutória. Prossigo para o alvo. Isto me envergonha, no sentido bom da palavra. Isso me envergonha. Eu que sou um pigmeu espiritual, eu, Antônio Gilberto, que sou um anão, achando que já cheguei ao máximo. Meus irmãos, Deus tem muito para repartir com você e conosco, muito. Eu sei que muitas vezes nós dizemos, mas eu sou limitado, eu tenho esse problema de saúde, eu tenho não sei o que, eu tenho aquilo outro. Mas o Senhor tem muito do seu tesouro para repartir. Deus dá a cada um ministério ou mais, depende da sua graça, do seu descortino. Mas no versículo 14 ele diz, prossigo para o alvo. Como se explica isso? Se ele já tinha chegado ao ápice, pregador, apóstolo, doutor dos gentios, um homem a quem Deus concedeu ao apóstolo Paulo visões
conhecimento e revelações que ele disse: ao mortal não é lícito revelar. Voltou para o céu e ninguém sabia a não ser ele. Certamente eram coisas gloriosas que lhe deram ânimo na hora da tristeza. Certamente naquelas horas que quiseram matá-lo, como certa vez o arrastaram fora da cidade, os irmãos se lembram, na cidade de Listra, foi dado até como morto. A Bíblia conta que os irmãos se arrodearam em volta dele, oraram e ele se levantou. Quem sabe se essas visões que ele teve, aquilo lhe dava novo ânimo para prosseguir. Foi até o final, quando diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Como é que se explica ele dizer aqui: eu prossigo para o alvo? Ele não teria já conquistado tudo como obreiro e receber a coroa de louros? Isto nos ensina, irmãos, que eu e você não deveremos parar onde estamos, no sentido ministerial. Mas o irmão não sabe a minha idade, o irmão não sabe minhas limitações, não importa. Mais do que Paulo, nós não sofremos. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Lembre-se que vocação aqui neste versículo, pelo menos neste, devido lidar pela graça de Deus com tradução da Bíblia, as dezenas e dezenas de versículos Deus nos concede gravar na mente. E eu me lembro que nesse versículo aqui, vocação não é vocação ministerial, é vocação no sentido de chamada para a salvação, que é a vocação suprema. A igreja é o povo chamado, o povo eleito por Deus, pelo prêmio, que de fato a salvação é uma dádiva, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então, em suma, esta passagem, como muitas outras, nos mostram que o obreiro do Senhor, homem ou mulher, não importa que se é um obreiro de menor categoria ou da mais elevada categoria, ele deve buscar aprimorar-se no que depender dele, ansiar aprimorar-se. Esse versículo estamos lendo como introdução, mas os pontos que eu pensei repartir com a escola bíblica, nas aulas que terei condição de ministrar, um primeiro ponto, como o obreiro do Senhor. Lembre-se, irmão, eu estou falando aqui de obreiro, eu não estou me referindo aqui só ao obreiro ordenado para o santo ministério, ordenado que eu digo liturgicamente, como é o caso do pastor, o evangelista. Eu estou aqui me referindo ao obreiro, a qualquer servo do Senhor, serva do Senhor, que tem vínculos com o trabalho do Senhor. Quem sabe se não temos aqui no auditório um irmão que é apenas professor da escola dominical, ou diácono da igreja, ou porteiro da igreja, ou trabalha em qualquer outra área da igreja. Igreja que eu digo, dentro do templo ou fora, e poderá dizer: bom, eu vou ouvir o estudo, mas isso é mais para obreiros no sentido de ministros ordenados. Não. Eu me refiro aqui ao obreiro, a qualquer pessoa da casa do Senhor que está vinculado ao santo ministério. Agora é claro que visamos, como se trata de uma escola bíblica, que a grande maioria são de fato obreiros que estão na direção da obra, nos dirigimos também de modo especial a este. Então, um ponto número 1, que eu suponho que não esteja nas notas, pelo menos a cópia que eu peguei no Rio de Janeiro, não contém as notas que eu escrevi, mas foi lapso lá de quem elaborou. Eu entreguei as notas muito cedo lá na casa publicadora. Eu trouxe cópia extra comigo, eu não sei se dará tempo, se for o caso de reproduzir, não sei, isso é um assunto secundário. Mas um ponto inicial, que dentro do horário nós vamos repartir: como o obreiro do Senhor pode sempre melhorar para aprimorar-se, chegar ao máximo, segundo a graça de Deus em sua vida. O obreiro deve ler muito. Ler muito. É claro, eu estou dizendo ler literatura sadia. É claro que eu quero dizer literatura seleta. Eu acho que nem eu preciso dizer isso. Tanto literatura cristã, evangélica, como secular. Ler muito. Irmãos queridos, isso é difícil.
É difícil. Para manter isto, eu sei o grau de disciplina que eu tenho que aplicar a mim mesmo. E você sabe que dentro da nossa cultura cristã do Ocidente, inclusive aqui do Brasil, o nosso pastor, o pastor da nossa igreja, é o homem que faz tudo. Ele, além de conduzir o rebanho de Deus, é claro, eu estou falando aqui de pastor, entendam-me, não é apenas pastor no sentido de ter o título. Eu estou dizendo o pastor, o homem que foi chamado por Deus para o santo ministério. Ele tem o chamado divino, como está lá nos dons ministeriais. Além de conduzir o rebanho do Senhor, são muitas e muitas e muitas as atribuições e trabalhos e funções e deveres, construção, supervisão, pregação, ensino. Meu Deus, é uma infinidade de cargos. Mesmo aqueles que não estão na direção da obra. Se não houver disciplina, de autodisciplina, é muito difícil. Talvez um dia ele consiga ler 5 minutos, no dia seguinte, ou 2 dias depois, 15 minutos. É preciso muita disciplina. Eu sei a disciplina que eu mantenho para conseguir ler. É claro, eu não estou falando da Bíblia. A Bíblia eu não preciso nem tocar. Imagina um obreiro que não lê a Bíblia diariamente. Imagina um obreiro que não estuda a Bíblia. Não, eu não preciso nem tocar nisso, é tanto que eu nem mexi no assunto. A Bíblia é ímpar. A Bíblia não precisa ser mencionada. Mas eu estou dizendo literatura outra, auxiliar. O obreiro ler muito. Livros comuns, dicionários, inclusive dicionários bíblicos, uma vez que nossa língua materna é a língua portuguesa, e o dicionário é um léxico, com A a Z, dependendo do tipo de dicionário, pode ajudar muito. Comentários da Sagrada Escritura. Hoje, pensando bem, numa época como a nossa, 2007, 2004, 2007, 2008, eu confesso aos irmãos, nós não temos desculpas, porque hoje nós temos, nas grandes cidades brasileiras e nas pequenas também, não só nas capitais e no litoral, como no interior do Brasil, escolas bíblicas, institutos bíblicos e seminários e faculdades. Note bem, eu não estou dando o meu aval a tudo, porque com essa proliferação desenfreada que está ocorrendo, eu devido pela graça de Deus trabalhar nesse campo, eu sei o que é que eu tenho visto. Mas eu estou falando de uma escola normal, uma escola, o curso, o instituto, como queira, um educandário evangélico, que seja compromissado com Deus, compromissado com a palavra de Deus, compromissado com a sã doutrina. Temos muitos no Brasil, mas também temos, graças a Deus, uma riqueza de livros, literatura. A casa publicadora, Deus tem abençoado, diga a CPAD, está sempre lançando, mas outras editoras também, evangélicas. A nossa mocidade, moças e rapazes, não tem desculpa. Agora, modéstia à parte, no meu tempo de jovem, e talvez no tempo de muitos aqui, que já tem talvez a minha idade, não havia. Lance agora um olhar retrospectivo para o passado. Era difícil encontrar literatura boa, de boa qualidade, de autores inspirados. É isso que eu estou querendo dizer, literatura seleta. Era difícil, mas agora, graças a Deus, há uma fartura. E se Jesus ainda tardar, maior fartura virá. Louvemos a Deus por esses dias. Não temos desculpa. Então estou citando aqui comentários, manuais. Temos manuais, eu coloquei aqui sem colocar um adjetivo, porque temos bons manuais, manuais de evangelismo, manuais sobre a Bíblia, manuais, etc. Atlas, que é um tipo de literatura que muitos obreiros colocam em segundo plano e até ignoram Atlas. Mas, meu querido irmão, aqui à nossa direita, esquerda, eu peço desculpa aos colegas que estão aqui à retaguarda, porque aqui nós temos um outro auditório, e eu gostaria de vez em quando, se eu pudesse, voltar aqui, porque senão fica dando a impressão
que eu não estou ligando aqui para o público, mas, por favor, é uma circunstância, ou seja, um outro auditório está aqui à retaguarda. Mas é claro que eu estou falando com todos nós. Como situar a mensagem de Deus no espaço, se não for com Atlas? Espaço que eu digo, espaço geográfico. Como situar? Fica muito mais proveitoso, muito mais estimulante, muito mais objetivo quando você prega, escreve, fala e diz: foi aqui que o local aconteceu, foi em tal lugar. A mensagem tem outro peso. Não será por isso que Deus colocou na Bíblia nome de centenas e centenas de cidades e de rios e de lagos e de etc. e de mares? Deus não ia colocar isso na Bíblia só para encher espaço. Como é que vamos situar a revelação divina no espaço do mundo bíblico? Só através de um atlas. E como é que nós vamos situar a mensagem, o evangelho, a mensagem da palavra de Deus, que pode ser histórica, pode ser profética, pode ser doutrinária? Como situá-la no tempo? O tempo que eu estou dizendo é o tempo cronológico. Por favor, não vá confundir com o tempo significando uma era determinada, o kairos. Não, o tempo no sentido cronológico. Como situá-la? Só com Atlas. Os irmãos sabem que toda cronologia bíblica é incerta, mas é válida, pelo menos a faixa de tempo. Agora, por exemplo, os irmãos bem sabem que nós estamos encerrando um trimestre da escola dominical. Domingo próximo é a última lição do trimestre. E, irmão, lembre que a lição que estudamos ontem no domingo foi sobre Abraão. Como situar Abraão no espaço geográfico? Sem um atlas é difícil. E como situar no tempo? Para saber em que tempo medeia a história de Abraão no Gênesis. Um atlas? Então estou citando o atlas, e felizmente a nossa casa publicadora publica atlas, mas tem outras editoras que publicam também, maiores, menores, mais caros, mais baratos, porque depende da formatação, depende de cores, etc, etc. Ainda falando sobre ler muito, gramáticas. Eu estou usando o plural porque gramáticas da nossa língua materna, mas também gramática das línguas bíblicas. Foi-se o tempo que os obreiros tinham dificuldade de estudar línguas bíblicas. Hoje, com o avanço da ciência e da tecnologia, está ao alcance de todos. Ao alcance, mas primeiramente gramática da língua portuguesa. Eu não sei se o tempo dará, mas eu acho que também, a meu ver, seria um atrevimento meu. Porque eu entendo que todo mundo aqui, todos os irmãos aqui são mestres e donos da cultura. Mas quem sabe, se houver tempo, se o tempo der, quem sabe se não se, já que estamos falando em gramáticas, se não seria interessante mencionar pelo menos os 4 principais erros que nós cometemos no uso da linguagem, uma vez que o obreiro é o homem da comunicação. Eu recordo, pastor José Wellington, com muita saudade do tempo que o pastor João Pereira de Andrade Silva, pastor João, irmão, lembra que nas escolas bíblicas ele lecionava português. Eu creio que muitos irmãos aqui se recordam. O saudoso pastor João Pereira de Andrade Silva, ele era mestre nesse assunto e lecionava expressão oral e escrita. Isso faz muito tempo, mas nunca esqueci. E de fato, o irmão já pensou um obreiro falando tudo errado? Eu costumo dizer que a linguagem correta não salva o pecador, mas salva a reputação do pregador. Não salva o pecador, mas salva a reputação do pregador. Porque uma pessoa que não tenha temor de Deus, e até um crente fraco, dirá: se ele nem sabe falar a respeito do Jesus dele, ele quer que eu aceite esse Jesus? Pode chegar a esse ponto. Não sei, talvez haja tempo de fazer uma menção, pelo menos dos 4 principais que a gente mais comete. E outra coisa, comete não é porque por ignorância, é devido tanta repetição e aquilo termina se fixando.
Mas ainda falando sobre o obreiro ler muito, eu mencionaria também livros devocionais. É um tesouro. Você sabe o que são livros devocionais? Quase sempre são pequenos, mas pode ser também de vulto. E qual é uma grande bênção quando o autor é uma pessoa, autor ou autora são pessoas consagradas, cheias do Espírito, tementes a Deus. É que são livros em que os autores compartilham com a gente as experiências que tiveram e que têm a sós com Deus, aprofundando a vida cristã, de modo que cada crente tem uma vida espiritual abundante, não seca, como um rio que secou, tem só um filetezinho d'água, ou como uma árvore frutífera, que por alguma razão produz uma fruta aqui e acolá, lá na ponta da rama e ainda seca, e às vezes a fruta até bichada. Não, fruto abundante. Livros devocionais, uma bênção, uma bênção, uma bênção. Mas eu podia mencionar também jornais. É claro, jornais primeiro, jornais e revistas evangélicos, mas também seculares. Alguma coisa lá que pode ser útil. Alguma coisa lá dentro. É verdade que a literatura secular, infelizmente, vem se rebaixando cada dia. Irmão, sabe qual é a razão disso? É o efeito do fermento terrível na massa, dominando toda a massa. Mas eu me lembro de uma vez, os irmãos se recordam do rei Josafá. O rei Josafá foi um homem temente a Deus, a Bíblia dá testemunho dele, inclusive um homem que experimentou avivamento, o rei Josafá da Bíblia. Mas os irmãos se recordam que Josafá, Deus me guarde, eu não estou criticando, ele está ausente, ele está na glória, de modo que... Mas ele tinha um problema, ele não levava a sério a escolha das suas companhias, e sofreu muito com isso. Ele se fez companheiro de Acabe, e Acabe foi ruim. Acabe foi um homem de baixa estatura espiritual, enfim. Ele também se fez amigo de um filho de Acabe, igual ou pior do que o pai. E os irmãos se recordam que Deus levantou um profeta para repreendê-lo, e chegou para ele, eu poderia citar os nomes, mas isso toma tempo. Deus levantou um profeta que chegou para Josafá e disse: tu devias ajudar o ímpio e te levantar contra o justo? Tu acha que isso está correto? Defender o ímpio, apoiar o ímpio e ignorar o justo. Logo adiante, Deus disse: mas alguma coisa boa se achou em ti. Veja, Deus não ignora, alguma coisa boa havia nele. Então, voltando à linha de pensamento, nos jornais seculares, mesmo como estão, alguma coisa, quem sabe, pode se encontrar ali, como se diz, ouro no meio da lama. Eu poderia citar também livros de oratória, enfim. Mas o primeiro ponto que eu estou compartilhando é: se o obreiro, eu e você, não tiver cuidado, não consegue ler. É muita atividade, mas com graça, pertinácia, acima de tudo, a ajuda do Espírito Santo, tendo local de estudo, horário de estudo, tempo para estudo, é possível. Eu sugiro, eu aconselho que você, como obreiro, não relaxe esse ponto. A Bíblia é indiscutível, a Bíblia nem se fala, ela é a parte. Eu estou dizendo literatura outra, primeiramente cristã, mas também secular. Deixe-me ver, ainda temos bons minutos, como eu poderia passar para um lado prático desse assunto. O obreiro do Senhor ler muito é uma maneira dele aprimorar-se. O obreiro que lê muito conhece mais. Por favor, não faça um juízo ainda antecipado que eu não terminei. Eu sei que alguém poderá, mas lembre-se, eu estou começando ainda. Ele conhece mais. O obreiro que lê muito, ele pensa mais amplo, em lugar de um pensamento estreito, mais amplo. Os irmãos se recordam de Rui Barbosa, aquele grande brasileiro que projetou o Brasil no cenário internacional. Rui,
Eu creio que os irmãos sabem que deve ter irmãos que são baianos e conhecem melhor. Quem é da Bahia, Rui foi baiano. Rui, ele não foi apenas um jurista, ele foi também um filósofo, no sentido bom da palavra. E uma das coisas que eu guardei e guardo das obras de Rui, é um ponto onde ele diz: o homem vale pelo que pensa. Pensa pelo que sabe e sabe pelo que lê. O homem vale pelo que pensa. Pensa pelo que sabe e sabe pelo que lê. É claro que se Rui vivesse hoje, ele ia ampliar esse pensamento. Os irmãos sabem que hoje não é apenas pelo ler. Hoje a ciência avançou muito e você pode adquirir conhecimento, não é somente lendo. E eu não preciso explicar isso, que todos sabem. É claro que se Rui vivesse hoje, ele ampliaria, mas esse pensamento dele é solene. O homem, ele vale pelo que pensa, pensa pelo que sabe. É claro que ele só pensa por aquilo que ele sabe, e sabe pelo que lê, através daquilo que ele lê. Um segundo pensamento aplicativo: o obreiro que lê muito, ele compara melhor as suas ideias. Compara melhor as suas ideias. O obreiro que lê muito, ele prepara-se melhor. Lembre-se, eu não estou aqui ignorando a ação do Espírito Santo, porque um obreiro novato, ele poderá dizer: irmãos, basta ser cheio do Espírito Santo, ele faz tudo. Não é bem assim. O Espírito Santo faz o que lhe é justo e certo fazer, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Lá em 2 Timóteo, a palavra de Deus diz: procura apresentar-te. E observe que ali é um imperativo. Não é Deus dizendo: eu espero que. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, ao nosso lado, o Senhor Jesus é um exemplo disso. Os irmãos se recordam que, ao iniciar o seu ministério, ele nomeou um grupo, pelo menos de 12, a quem chamou apóstolo, e mandou que o seguissem. E durante aquele tempo, eles acompanharam a Jesus de duas maneiras: acompanharam ouvindo o seu ensino e também cumprindo suas ordens, porque Jesus também era pela prática. É tanto que durante o ministério, o próprio Senhor Jesus disse: ide. Não foi ir por todo mundo, ide às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque ele não estava em condições de ir para todo mundo, a não ser quando o poder do Espírito Santo caiu sobre eles, e então foi diferente. Mas o Senhor Jesus é um exemplo disso. Ele não iria mandar os seus discípulos pregar sem primeiro eles terem material, conhecimento e suporte. Então, o obreiro que ler mais, ele prepara-se melhor, ele tem mais o que responder, ele fundamenta suas opiniões, ele aumenta seu poder de compreensão, ele melhora o seu vocabulário, ele aprende com as experiências dos autores. É claro, os irmãos hão de entender que eu estou falando aqui de literatura sã, seleta, sadia. E Deus dá graça para o crente, para o obreiro. Deus dá prudência, sensatez e sabedoria, de modo que ele saiba separar a palha do trigo, a carne dos ossos, a carne das espinhas, se for o caso do peixe. Por exemplo, eu tenho um livro que foi colocado agora há poucos tempos no mercado, é livro secular, aonde o autor, lições da natureza. Duas delas que eu achei interessante, foi a marcha dos animais da floresta sobre a Casa Branca para fazer protesto. Os animais fazendo uma marcha em direção à Casa Branca, lá na América, para fazer um protesto. Os animais. Mas é um pouco longa, eu não me arrisco a citar aqui, mas é edificante. Eu me lembro que a Bíblia cita a história de animais no sentido de fábula. Ou seja, se a verdade fosse dita de frente, o autor seria perseguido,
como o Senhor Jesus, ele proferiu tanta parábola, ele diz por quê? Devido à oposição. Mas outra história que me impressionou nesse livro é uma em que o rei da floresta, ou seja, o leão, ele resolveu um dia beber água à beira lá de um lago, não num rio, mas à beira de um lago. E acontece que o serviço secreto dos animais descobriu esse plano dele. Só que o plano dele não era bem beber água, era devorar animais. O serviço secreto dos animais descobriu e espalharam a notícia para todo mundo se precaver. Jacaré, onça, não sei o que, aves, tudo, rato, lebre, tudo se precaver. O leão ia beber água naquele açude, naquela lagoa, mas não era bem beber, o objetivo dele era devorar animais, matar a fome. Encurtando a história, quando a notícia se espalhou, o livro diz que o lebre disse: para mim não é problema, eu corro igual um raio. E além disso, além de eu correr, quando eu corro eu dou pulo de 5, 8, 10 metros e leão nenhum me apanha. Ainda tem mais, quando eu corro, eu posso com facilidade me esconder num buraco, etc. E ainda tem mais, eu posso também, correndo, mudar de rumo, e o leão não vai fazer nada comigo. Mas a águia disse, e comigo muito menos, porque é somente eu bater minhas asas e o leão vai ficar vendo estrelas. O jacaré disse, para mim também, não é afronta nenhuma, porque tão logo eu o veja, eu me enfio dentro d'água, fico lá embaixo o tempo que eu quiser. E o pato disse, eu sou o melhor de todos, porque eu corro, eu também voo, e eu também mergulho. De modo que, se ele aparecer aqui, eu corro, se eu quiser eu posso voar, e se eu quiser eu posso mergulhar. Encurtando a história, que é bastante longa, no dia que o leão veio, comeu o pato. E escute por quê. Eu estou citando como é que nas fontes seculares você às vezes encontra ilustrações. Comeu o pato, porque o livro conta que quando o leão apareceu, a águia bateu asas, o jacaré mergulhou, o lebre sumiu igual um raio. E o pato, ele comeu por quê? O pato não corre. O irmão já viu o pato correndo? Ele corre todo assim e corre devagarzinho. Segundo, o pato, eu não sei se os irmãos já viram, para voar, o voo dele é baixo e também voa de maneira torta, porque ele não é especialista naquilo. E mergulhar, ele mergulha a cabeça, mas fica a parte da cauda de fora. O leão comeu o pato. Então, eu estou dizendo aqui que o obreiro que lê muito, ele aprende com as experiências dos outros e as experiências ilustradas nos livros. Eu me lembro que na Bíblia há exemplo, no livro dos Juízes tem vários casos desse tipo. Lembra daquela história das árvores? Quando foram escolher um rei, às árvores. Lembra do caso do espinheiro? Elegeram o espinheiro e o espinheiro espinhou todo mundo. E na igreja não tem lugar assim, que elege um só para espetar os outros. Deus nos guarde. O obreiro que lê muito, ele avança no conhecimento do passado e do presente. Mas meus irmãos, eu queria deixar um alerta. Era o ponto que eu queria chegar. O crente, a pessoa, o obreiro, seja quem for, que ler muito, tem uma grande tendência de falar muito. Pense bem, você é bom de imaginar as coisas? Uma pessoa, é claro que depende também da maturidade. Eu estou falando de uma pessoa que é adulta, que ler muito, ela também tem uma tendência, não estou dizendo que fale, tem uma tendência a falar muito, a usar demais a língua. Será por isso que quando o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, os irmãos se recordam, na primeira epístola, ele escreveu a Timóteo dizendo, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. O que é que Timóteo andava fazendo? Pense bem,
Timóteo, como todo mundo sabe, era um obreiro jovem. Ninguém sabe, a Bíblia não revela, mas alguma coisa estava andando errado. E ele reclamou para Paulo. Paulo disse: Timóteo, ninguém te despreze porque tu és jovem. Mas, há um mas. Ser o exemplo dos fiéis. O irmão se recorda qual foi a primeira coisa que Paulo disse? Ser o exemplo dos fiéis? Não seria bom dar uma olhada agora em 1 Timóteo? Já que nós não mexemos com a Bíblia nesses últimos minutos. 1 Timóteo 4 e versículo 12. Glória ao nome do Senhor. 4:12 de 1 Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis. Na palavra. Até aí. Só vou pedir que o irmão, por favor, repita a leitura. Mas só quando chegar na palavra. Ouçamos, por favor. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis. Na palavra. Na palavra. Será que o problema não era esse? Timóteo andava falando demais? Porque palavra nesse versículo não é a palavra de Deus. No original está bem claro. Neste versículo aqui, palavra é o uso da língua, o uso do vocabulário, o uso da linguagem. Quem sabe, porque é muita coisa que ele disse para Timóteo, ser exemplo, mas veja qual foi o primeiro. Timóteo, ser o exemplo dos fiéis no uso da linguagem, no uso da fala, no uso da língua. Quem sabe se Timóteo não andava falando demais. Eu creio que os irmãos se recordam que nessa mesma epístola o apóstolo Paulo diz que há obreiros faladores. E muita gente poderá pensar ali que falador é a pessoa maledicente. Não é bem isso. É falar o tempo todo. E tem gente que fala até dormindo. Você sabe disso? Tem gente que fala dormindo. Dormindo, não é caso de sonâmbulo não. E você já notou que tem gente que fala sozinho? Não tem com quem falar, eu falo comigo mesmo. Deus nos guarde. Talvez, eu não sei. Timóteo, ser o exemplo dos fiéis na palavra. Lembre-se que na palavra, neste versículo, neste aí só, eu não estou falando dos outros. Timóteo seja exemplo no uso da linguagem. Linguagem comedida, linguagem sábia, linguagem oportuna, linguagem que sara, enfim, porque a língua pode ferir e matar. Mas vou pedir que o irmão termine a leitura. No trato, olha aí. No trato nesse versículo significa no comportamento. No comportamento. O trato aí é uma palavra clássica, mas na linguagem moderna é no testemunho, Timóteo. Qual é a outra, meu irmão? Na caridade. No amor de Deus. E depois? No Espírito. Note bem, nesse versículo, Espírito, não vai pensar que é o Espírito Santo. É a palavra que hoje nós chamamos de temperamento, na linguagem moderna. E por quê? Qualquer pessoa sabe aqui que o temperamento é o elemento da nossa personalidade ligado com a nossa vida relacional. Por que é que muitos obreiros têm mau relacionamento com os outros? Pode ser aí, ele ignora o temperamento que tem. Não, eu sou assim mesmo, quem me quiser aceite como eu sou assim mesmo. É uma prova que a pessoa certamente ignora, porque diz nesse versículo, Timóteo, seu exemplo no Espírito. Neste versículo, não estou me referindo aos outros. O Novo Testamento contém muitos versículos com a palavra Espírito, se referindo ao Espírito do Senhor. Mas nesse versículo, é a palavra que hoje a psicologia chama de temperamento. E quem é que não conhece o livro de Provérbios? Que a cada instante fala em espírito, espírito. E muita gente pensa que é espírito, esse componente da nossa triunidade, espírito, alma e corpo. Não, 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 não. Espírito, nesse caso, é o que nós chamamos hoje de temperamento. Timóteo, ser exemplo também no temperamento. Por quê? O temperamento é o elemento da nossa personalidade que tem a ver com o meu relacionamento com esposa, com filhos, com ovelhas, uns com os outros. Não será por isso que há obreiros que por onde passam quase que fecham a porta para si?
Pode ser problema da vida relacional. E depois, meu irmão, tem mais um. A fé. E é claro, meu irmão, que fé aí não é fé salvífica, porque Timóteo já era salvo. E os irmãos bem sabem que a palavra fé na Bíblia tem mais de uma manifestação. A fé é divina, mas ela tem mais de uma expressão. E é claro que fé aí se refere à vida cristã, mas tem mais. Na pureza, que tem a ver principalmente com o lado externo. Pureza, santidade externa. Santidade ligada ao corpo, ao comportamento. E terminou. Mas veja qual é o primeiro, que o apóstolo Paulo disse: Timóteo, seu exemplo dos fiéis, na palavra. Eu fico pensando, será que Timóteo, devido, quem sabe, ser um obreiro ainda moço, apesar de conviver com Paulo, não tinha a tendência de falar demais? Pode ser. Por que é que veio em primeiro lugar, se os outros assuntos são tão relevantes? Mas então, como eu estava dizendo, quem ler muito precisa vigiar, porque tem uma tendência muito forte de ser eco ou reflexo daquilo que lê. Mas isso não quer dizer, irmão, que eu estou desmotivando você a ler. De sorte que um ponto que eu estou trazendo, temos mais poucos minutos para esta preleção. Como o obreiro do Senhor, qualquer obreiro, pode melhorar o seu ministério para aprimorar-se. Ler muito, mas ler de maneira metódica. Não é apenas ler hoje e depois quando der apetite, e muitas vezes só ler aquilo que gosta. Ora, se nós só lemos aquilo que gostamos, igual açúcar na boca, mas tem assuntos que não são tão gostosos, mas tem muita coisa para nos ensinar. Imagine uma criança, aqui há dezenas e centenas de irmãos que certamente são casados, têm filhos na escola, filhos e filhas, estudantes, e você já viu que os estudantes têm matérias da escola que francamente eles tiram 9 e 10 brincando, e tem matérias que é uma luta, é notas baixas, porque não gosta. Na vida espiritual acontece a mesma coisa. Nós não vamos deixar de estudar um assunto na Bíblia ou fora da Bíblia só porque o assunto é um pouco indigesto. Aquilo faz parte do currículo, faz parte da dosagem. Glória seja o nome do Senhor. Só dá tempo agora mencionar mais um ponto. Eu preparei aqui 12 itens. Como o obreiro pode melhorar no sentido de aprimorar-se. Eu creio que nessas aulas que vamos ter, dará para apresentar esses 12 pontos, mesmo que seja de maneira corrida. E se não der, a gente suprime alguns deles. Mas a escola não pode sofrer prejuízo por causa de horário. Mas nós temos ainda 10 minutos. Em segundo lugar, como o obreiro, meus irmãos queridos, entendam-me. Eu sei que aqui no auditório, inclusive aqui na plataforma, certamente nós temos obreiros aqui com 40, 50, 60, quem sabe anos de santo ministério. Mas quem sabe se não temos obreiros aqui que são iniciantes. É para esses principalmente que eu me dirijo. Dirijo a todos, principalmente aos iniciantes. Em segundo lugar, como o obreiro pode melhorar no sentido de aprimorar-se. Ele já faz aquilo, mas ele precisa aprimorar-se. É o obreiro cursar formalmente. Mas espero que eu não terminei o enunciado. Cursar formalmente, ou seja, cursar numa escola. Uma escola credenciada, é claro. Eu estou falando de escola bíblica. E é claro também escola secular cursar. E qual é a bênção de cursar numa escola? É uma coisa muito abençoada chamada currículo. Qual é a vantagem de um currículo? Um currículo significa um conjunto de matéria, mas só matérias dosadas. É aí que está a bênção de um currículo. Os assuntos são dosados, de modo que um completa o outro, um pressupõe o outro. Uma escola que ensina sem currículo não merece o nome de escola. É o currículo que é a chave, porque o currículo é uma sequência de assuntos para transmitir ao aluno
o preparo que ele precisa, mas de maneira dosada, mais ou menos, etc. Mas é só cursar formalmente? Não, a frase completa seria: e continuar como um bom autodidata. Repetindo, um segundo ponto: como o obreiro pode melhorar? Cursar formalmente. Agora imagine, nós como somos ocupados, quem sabe se não temos obreiros na galeria, aqui embaixo, aqui a nossa retaguarda dizendo: irmão Gilberto, a ideia é excelente, só que é um sonho, é uma quimera para mim. Não, meu irmão, tudo depende de propósito, tudo depende de resolução, tudo depende de oração, de confiar no Senhor. Porque, modéstia à parte, eu com toda a minha sobrecarga que Deus tem colocado sobre mim, eu continuo estudando no sentido formal e como autodidata. É claro que eu não quero me colocar aqui como modelo, absolutamente, mas é questão de autodisciplina e busca da face de Deus em oração, cursar formalmente e continuar como um bom autodidata. O que é autodidata? Você bem sabe que é eu e você estudarmos sozinhos. Mas um conselho queria deixar com os alunos da escola bíblica: se você, meu irmão, estuda de maneira autodidática, estuda sozinho, um conselho que eu dou: busque ajuda de um pedagogo cristão. Note bem, cristão. Um pedagogo não cristão não entende disso, ele entende de currículo secular. E qual é a vantagem de buscar um pedagogo cristão maduro? É que ele vai ajudar a você a estudar autodidaticamente de maneira dosada. Agora, meu irmão, deixa a área de doutrina, pega a área X. Porque o pedagogo, o nome já está dizendo, ele é especialista nisso. Mas às vezes a pessoa não quer fazer isso e se prejudica. E aí qual é a consequência? Ele vai crescer em conhecimento, mas penso de um lado, desequilibrado, torto. Sem equilíbrio, o currículo, ele equilibra uma posição central. Um pedagogo cristão amadurecido e experiente, ele ajuda o autodidata a estudar os assuntos. Senão você só vai estudar o que você gosta. Concluindo esses 2 pontos, eu queria também deixar, temos ainda 1 minuto ou 2, uma advertência sensata. Lembremos-nos que o conhecimento, inclusive o bíblico, o conhecimento, a aquisição de conhecimento, não é um alvo. Quem sabe se eu não peguei alguém aqui de surpresa. Acompanhe o meu raciocínio. O conhecimento, a aquisição de conhecimento, não é um objetivo, não é um alvo na vida cristã. Na vida secular, sim, mas no reino de Deus, não. No reino de Deus, à luz da Bíblia, conhecimento é um meio para chegar a um fim. É tanto que Jesus nunca disse: conhecereis a verdade e o conhecimento vos libertará. Veja que eu citei errado e ninguém protestou. Não sei se por respeito a mim. Jesus nunca disse: conhecereis a verdade e o conhecimento. É tanto que na igreja há homens e mulheres com um conhecimento fabuloso e vivem cheios de dúvidas, de incerteza, duvida da Bíblia, duvida de Deus, duvida de tudo, cria problema, enfim. Que conhecimento é esse? Não, Jesus disse: a verdade vos libertará. Não é o conhecimento. Por favor, não entenda mal. Nem vá parar de adquirir conhecimento. Mas lembremos-nos que no reino de Deus o conhecimento não é um alvo final. É um meio. É um caminho para chegar lá. É tanto que eu queria concluir. Temos ainda 1 minuto final para mostrar isso à luz da palavra de Deus. Vamos abrir depressa em Hebreus. Tomemos Hebreus capítulo 9. Aleluia.
Hebreus, capítulo 8, e versículo 10. Eu vou pedir a liberdade de eu mesmo ler. Divida teu microfone. E como é o minuto final da aula, eu sei que os irmãos gostam de ler, é natural compartilhar, mas eu tenho essa bênção aqui à mão, que é o microfone, e ele cuida de ampliar a voz. Hebreus capítulo 8 e versículo 10. 8 e 10. Alguns segundos que eu estou fazendo pausa para quem foi pego de surpresa e está abrindo a Bíblia agora, localizar a passagem. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. A coisa é tão séria. Os irmãos sabem que na Bíblia há milhares e milhares de passagens que não tem essa frase, diz o Senhor, mas aqui tem. Certamente é Deus dizendo, a coisa é séria, é enfática. A Bíblia é a palavra de Deus. Aparentemente, não havia necessidade de vez em quando, diz o Senhor, assim diz o Senhor. Mas quando Deus faz isso, é certamente dizendo, a coisa é enfática, atentem bem. E nesse versículo tem. Este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis, veja onde? Primeiro no conhecimento, no entendimento. É claro, como é que eu vou amar uma coisa que eu não sei? É uma loucura. Eu só posso amar, eu só posso me dedicar a uma coisa que eu conheço. A verdade para ser amada tem que ser conhecida. A verdade de Deus para eu amá-la, obedecê-la, é claro que eu tenho que primeiro conhecer. Mas veja o final do versículo. Porém as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Ou seja, ela precisa também descer ao coração. Porque não é com o entendimento que a gente ama, é com o coração. É como o salmista disse, escondi tua palavra, não foi no meu entendimento. Porque no entendimento ela entra e sai, mas no coração, duvido. Quando nós colocamos no nosso amor, fica. Por isso que temos que pensar a quem é que entregamos o nosso coração. Graças a Deus que os crentes entregaram o seu coração a Cristo. É Ele que reina, que deve reinar supremo. Então, primeiro no entendimento, mas também no coração. Vamos agora para ver o versículo paralelo a esse no capítulo 10. 10 de Hebreus. 10 de Hebreus, capítulo 16. Interessante é que uma vez, num culto doméstico em casa, há algum tempo atrás, estava em casa fazendo culto doméstico, culto da família. E nós tínhamos uma visita em casa. Era um colega que estava transitando pelo Rio, e tivemos o privilégio de estar com ele naqueles momentos do culto doméstico. E depois que terminamos a oração, junto com a família, ele disse para mim, mas irmão Gilberto, isso aqui eu acho que foi o próprio autor do livro de Hebreus que mudou. Eu disse, não, isso não acontece. A palavra de Deus, os livros da Bíblia são canônicos, ou seja, foi Deus que inspirou no original. Mas veja a mudança aqui no versículo 16. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém as minhas leis, é no entendimento agora, meus amados irmãos? Será que eu peguei o auditório de surpresa? Será que só o irmão aqui encontrou? Você lembra da primeira referência no capítulo 9? Lá a Bíblia diz, porém minhas leis na sua mente, no seu entendimento, no seu intelecto e em seu coração. Mas veja aqui a diferença. 10 e 16 diz, porém as minhas leis, eu pergunto novamente, no entendimento ou no coração? E depois a Bíblia diz, e as escreverei em seu entendimento. O que é que nós aprendemos aqui? É que no capítulo 9, a primeira referência, Deus se refere
as pessoas que estão ingressando agora no reino de Deus, novos convertidos, que estão entrando para a igreja de Deus. Eles precisam adquirir primeiro o conhecimento, sem deixar a palavra de Deus vir ao coração. Mas agora que nós já somos adultos na fé, o que Deus diz aqui é que primeiro precisamos amá-la, sem esquecer de continuar adquirindo conhecimento, pois o versículo termina dizendo: e escreverei em seus entendimentos. Então nós vamos deixar para continuar amanhã 2 pontos podemos abordar, como o obreiro do Senhor pode sempre melhorar no sentido de aprimorar-se. Que Deus, por sua graça, nos abençoe e o seu nome seja mais e mais glorificado entre nós pelo poder do Espírito Santo. Amém. Eu também, irmãos, pedi ao irmão Gerson, veja, não foi ideia dele, foi minha. E por que eu pensei nisso? Porque eu acho que a escola bíblica, eu acho que fazendo isso estou prestando um serviço à escola bíblica. O pastor Jefferson é o gerente da loja da CPAD. E a ideia não foi dele, foi minha. Que ideia foi? Divulgar obras. E note bem, eu não estou fazendo isso no sentido de promoção de vendas. Se resultar em promoção de venda, bendito seja Deus. Mas Deus sabe que o meu objetivo aqui é compartilhar com os irmãos informação sobre obras de edificação para obreiros. Eu pedi que ele trouxesse o comentário histórico-cultural do Novo Testamento de Richards. São obras que passam pelas nossas mãos, pela nossa mente. Este homem é um homem de Deus, é um homem piedoso, é um homem temente a Deus, é um homem santo. E esta obra é meritória. Comentário histórico-cultural do Novo Testamento, vale a pena. A casa lançou agora recentemente. Este aqui, Guia do Leitor da Bíblia, também é desse mesmo autor. É um resumo dos 66 livros. Resumo em que sentido? Um resumo para professores de escola dominical, um resumo para escritores. Os irmãos estão vendo que uma abordagem da Bíblia toda não caberia numa obra dessa. Entretanto, um resumo de cada livro, em vários aspectos, estão nessa obra. O mesmo autor, um homem consagrado, um homem temente a Deus, vale a pena. Lembre-se bem, eu não estou fazendo aqui marketing. O meu objetivo aqui é prestar um serviço à escola bíblica. Ou seja, informações de obras que eu conheço. Rapidamente, vamos depressa, porque é apenas informação. O dicionário de Wycliffe, a casa lançou agora há 2 anos. É imenso. É mais um dicionário, só que é um dicionário enciclopédico. Eu sei que alguns irmãos dizem, mas lá tem uns pontos que são contraditórios. Lembre-se que aqui são 67 colaboradores. E pode acontecer isso. Mas qual é o obreiro e qual é o aluno amadurecido que não separa a palha do trigo quando é preciso? Mas a obra é meritória, meritória. Inclusive aqui estão colaboradores das Assembleias de Deus, o Wycliffe, vale a pena, eu recomendo, foi obra que nós trabalhamos. Este aqui é um comentário da Bíblia toda em 10 volumes, 5 para o Novo Testamento, 5 para o Antigo Testamento, o comentário bíblico de Beacon. E por que eu recomendo? Porque é obra que eu compulsei, modesta parte examinei, dei parecer dentro da minha responsabilidade e recomendo. São 10 volumes. É um comentário completo da Bíblia. Recomendo. Escola Bíblica. Recomendo também a teologia sistemática do saudoso missionário Eurico Begistein. É um tesouro. Homem que andou com Deus, e essa obra é meritória. Ele não brinca no serviço, a obra parece pequena, mas é um compêndio profundo sobre doutrinas da Bíblia. Eurico Begistein.
E temos também a teologia sistemática de Horton, que é também um teólogo das Assembleias de Deus. Inclusive, ele é o presidente da Comissão da Bíblia de Estudo Pentecostal, que eu tive o privilégio de ser tradutor e editor para a língua portuguesa. Eu creio que você tem a Bíblia de Estudo Pentecostal. Dr. Horton é o presidente da comissão. O irmão Antônio Gilberto, pela graça de Deus, faz parte dessa comissão permanente. Vale a pena. Ele é ortodoxo, temente a Deus e outra coisa, um homem cheio do Espírito. E a casa publicadora, pela misericórdia de Deus, eu estou vindo agora, chegando dos Estados Unidos, inclusive tive o privilégio de, no apagar das luzes, quando o pastor José Wellington Bezerra da Costa estava retornando ao Brasil, ainda conseguimos nos encontrar na igreja do pastor Joel e nos abraçar, participar daquela linda cerimônia, e em seguida ele embarcou para o Brasil. Eu estava vindo de Springfield, Missouri, lá da sede da Assembleia de Deus, e um dos objetivos foi reunião com o novo diretor da casa publicadora, levando relatório e trazendo também. E quando eu informei para eles, eles disseram, mas que maravilha, vamos louvar a Deus. Por quê? A Bíblia de Estudo Pentecostal atingiu agora 1 milhão de exemplares em língua portuguesa. Em nenhum outro idioma chegou a isso, louvemos a Deus. A mão de Deus estendida sobre o Brasil. Ela foi agora impressa na 26ª língua. Quando nós comentamos isso na América, eles disseram, e é interessante, tudo começou no Brasil. Eu disse graças a Deus, porque de fato a obra foi produzida aqui no Brasil. Então, a casa agora, para comemorar o 1.000º exemplar, lançou uma tiragem com harpa cristã. É esse exemplar aqui, a Bíblia de Estudo Pentecostal com Inário. É verdade que a loja está sem exemplar por um pouco, mas vai chegar mais. Então são coisas, irmãos, que nos alegram, a mão de Deus estendida sobre este país. 1 milhão de exemplares, nesses 26 idiomas, nenhum deles, imagine, nem na língua inglesa, chegou a 1 milhão. E veja, em língua portuguesa, 1 milhão de exemplares, louvamos a Deus. E para comemorar, o pastor Wellington Júnior, que é o presidente do conselho da Casa Publicadora, autorizou, junto à Sociedade Bíblica, a impressão da Bíblia de Estudo com a harpa cristã, o nosso inário. Então, irmãos, são comunicados que eu peço que o auditório entenda. Não é finalizando vender livro. E se fosse, seria legítimo. Mas o meu objetivo é prestar serviço à escola bíblica, ou seja, dando orientação de obras que, por mercê de Deus, passa pelo nosso crivo, passa pelo nosso filtro, pela misericórdia de Deus. Obrigado, meus irmãos, pela atenção.